faço uma crítica que o PT também fez, antes que o ministro vai me atacar sobre o PT. Fez o Lula, fez a Dilma, fez o Fernando Henrique Cardoso, 20%. Passaram para 30%. Passaram para 30%. Então vamos trabalhar com a verdade. Se é um debate técnico, vamos trabalhar com a verdade. Eu proponho ao ministro fazer uma capitalização da Previdência. Mas ao invés que ele está propondo, ele está propondo a capitalização para entregar dos pobres 1 trilhão para o banqueiro, para financiar depois o Estado a complementação da Previdência. Eu proponho o contrário. Vamos fazer uma capitalização para o modelo de repartição e vamos arrumar isso 1 trilhão para colocar, não precisa de 10 anos, não, em 4 anos, nos dividendos e lucro, 15%, dá 500 bilhões em 10 anos, nas renúncias fiscais, que o meu governo cedeu também, deu muita renúncia, de 300 bilhões, e mais um monte aí de sonegadores, de vários outros impostos sobre grandes fortunas, herança. Deputado, para concluir 10 segundos, para que a gente possa mudar. Arrumar 1 trilhão, tirando dos mais ricos e botando na conta de repartição para atender os mais pobres. Isso é uma opção política, é um modelo de país. Nós não queremos virar um Chile e nem uma Venezuela de direita. Deputados, apenas para que haja previsibilidade, assim como tenho tratado a questão da presidência dessa comissão, a partir de agora eu ainda não tinha alertado os oradores que já se pronunciaram. No entanto, eu serei bastante taxativo e rigoroso com a questão do horário, pois se nós concedermos 1 minuto a mais para cada orador, nós ficaremos aqui 2 horas a mais. Então, peço a todos os deputados que prestem atenção no horário. Questão de ordem, deputado Silvio Costa Filho. Um apelo. O Brasil está acompanhando essa reunião. A gente está dando um péssimo exemplo às novas gerações. O ministro deputado, aqui... Deputado, isso não é questão de ministro, ordem. questão de ordem. Deputado. Questão de ordem, questão de ordem. Eu quero fazer no artigo 95, presidente. Deputado, não é questão de ordem. Questão de ordem, Na esteira de Vossa Excelência, nós vamos manter o decoro, a tranquilidade aqui na comissão. Presidente, o apelo... Eu não posso... Presidente, em respeito aos pares, o ministro não veio aqui para ser agredido. Então eu peço a Vossa... Presidente, o apelo que eu faço, se teve alguém nessa comissão, se teve alguém que defendeu a democracia e defendeu o PT, foi o deputado Silvio Costa. Mas o PT não pode desrespeitar o Brasil da forma que está fazendo. Nessa mesma esteira, eu exigirei respeito a cada parlamentar, o seu direito assegurado de pronunciamento. Caso haja excessos, utilizarei o regimento interno para coibir eventuais excessos. No entanto, é uma questão de liberdade do parlamentar que está aqui na casa. No entanto, na esteira de Vossa Excelência, com certeza os excessos serão também coibidos. Retorno a palavra ao senhor ministro Paulo Guedes para que proceda a resolução dos questionamentos. Foi perguntada a situação dos estados e municípios, a primeira pessoa que perguntou, e o déficit está indo para 100 bilhões agora, estados e municípios em torno também de 100 bilhões. O que é um problema dramático, então estão quebrando todos. É uma questão de tempo, apesar de terem fugido para a capitalização, não deu tempo ainda e tem um custo de transição e isso vai pegar todo mundo, está pegando todo mundo. Então, é um buraco expressivo, porque o déficit do regime geral já está chegando a quase 200 bilhões, 180. Estados e municípios estão com 100. Militares estavam... os servidores públicos estavam com quase 50 e os militares já estavam com 19. Então, todos os regimes estão com déficit, todos indo em direção à explosão. A segunda observação foi relativa ao BPC, e tem muita coisa equivocada dita a respeito do que está na PEC. Eu acho que muita gente não leu também a PEC e falou coisas que não estão lá. Então, por exemplo, o BPC, e eu estou sentindo que é bastante... Eu tenho conversado muito isso com o Marinho, porque ele tentou fazer um movimento. A razão inicial dele foi o seguinte: olha, os brasileiros todos recolhem, e na hora que você passa a idade mínima para 65, quem não recolheu, sair com a mesma aposentadoria de quem passou a vida recolhendo, você está estimulando
80% da população que está pagando, ou 70% que está pagando ali, vai dizer, olha, aquele ali não pagou nada e vai sair igual a mim. Então ele falou o seguinte, então eu vou fazer o seguinte, eu boto, se você não contribuiu e é pobre, eu antecipo. Em vez de você esperar os 65, que agora é a idade mínima, se você realmente é pobre, você já pode tirar com 60. Mas você tira menos do que o que está contribuindo e vai esperar até os 65. Então, o que ele buscou, eu achei muito interessante, porque eu falei, era contraintuitivo. Eu falei com ele, conversando sobre isso, eu falei, pô, não vamos pegar o dinheiro de quem não tem. Exatamente o mesmo raciocínio que foi repetido várias vezes aqui. Não vamos pegar esse dinheiro. Ele falou, não, Paulo, mas tem o que contribui e o que não contribui. Então, a gente faz o seguinte, a gente antecipa. Isso pode até ser opcional. Deixa a pessoa do BPC decidir. Se ele quiser, ele pega com 65 o salário cheio, fica no sistema antigo, ou se ele quiser, ele antecipa, pega 400 antes, mas depois, como ele começou antes, ele pega o outro só no final, quando fizer 70. Isso é uma coisa que vocês também vão avaliar. Né? Essas coisas são colocadas. Nós temos um time aí que está trabalhando nisso há muitos anos. Não tem ninguém aqui que começou agora. Começou agora, chegou agora, fui eu, porque está todo mundo aí rodando isso. Essa reforma, para vocês terem uma ideia, está aqui, ó, Carlos Gabas. Proposta, a reforma, a crueldade, medida provisória 664. Proposta de novo cálculo das pensões, de 50% mais 10% por dependente. Propôs rachar justamente Dilma Rousseff. Então, que coisa cruel, né? Terrível, um negócio muito cruel. Eu não sei como é que alguém tem uma iniciativa dessa. Então, isso, na verdade, é o quê? Isso é o óbvio, é que estão quebrando as previdências todas. Então, os governos, independente da coloração, independente da vontade, eles são forçados a agir, né? Para não incorrerem justamente em responsabilidade fiscal, em não quebrarem a Previdência. Nós temos que reconhecer isso. Quer dizer, e não sou eu não tenho voto, vocês têm o voto, vocês são representantes da população numa democracia representativa. Vocês têm que chegar e tomar uma providência, qualquer que seja. Um governo foi eleito, esse governo mandou uma proposta, pode não ser aceita, vem a outra, vamos ver. Agora, o problema é incontornável, tem que atacar o problema. Então, e deixar claro o seguinte, no BPC, ninguém recebe menos que o salário mínimo. Estavam também dizendo que não, estão tirando dinheiro dos idosos, dos deficientes. Não tem isso, não existe isso aqui. Ninguém mexeu, ninguém recebe. Aliás, na PEC que está enviada lá, ninguém está recebendo menos, na PEC da Previdência, ninguém está recebendo menos do que o salário mínimo. Não tem esse pedido. Ele deixou uma porta aberta para, se alguém quiser uma antecipação, receber menos. Mas, se não quiser, segue em frente e vai receber o mínimo lá na frente. Claro que não é desejável, não é desejável. Aí houve também a observação de se é só a reforma da Previdência. Não é só a reforma da Previdência, de forma alguma. Embora a reforma da Previdência, existe muito esse foco fiscal, eu estou justamente chamando a atenção para o foco do crescimento. Os países, o ritmo de crescimento dos países, a produtividade do capital, o nível de salários, tudo isso depende exatamente dessa acumulação que vai ser feita. Então, você está democratizando a poupança. Um jovem, as famílias mais abastadas sabem o que é poupança, poupam, têm reservas, às vezes nem se aposentam no canal oficial, tem sistemas alternativos. Agora, as famílias mais pobres, desde o início, o jovem tinha que ter justamente sua caderneta individual, a capacidade de ir acumulando, vendo e aprendendo a gerir esses recursos, e, principalmente, esse dinheiro não some. É uma ilusão achar que esse dinheiro some. Esse dinheiro é injetado na economia sob forma de investimentos. Em vez de ser o que é hoje, que a geração, justamente, de idosos simplesmente consome aquilo e nada vai para o futuro, na verdade, nós temos que ter a capacidade, a potência fiscal é para o próprio sistema, não é para capitalizar. Teve uma outra pergunta também, vamos pegar esse 1 trilhão, vamos dar para os bancos. Não tem trilhão nenhum, vai para banco nenhum. Isso aqui, na verdade, o que está acontecendo aqui, na verdade, é o seguinte, você está economizando esse 1 trilhão no tempo para o sistema ficar viável. Quem está pagando mais é quem recebe mais, esses estão recebendo, esses estão pagando, estão contribuindo, estão tendo a trajetória futura atenuada em relação aos que têm menos. Os 83% de brasileiros que ganham até 2 salários mínimos, esses estão contribuindo menos
Não estão tirando dinheiro deles, eles estão contribuindo menos. Ele pegou a alíquota de 8%, ele, na verdade, é o time. Nós simulamos várias alíquotas, e também contra-intuitivo, são 70 milhões de contribuintes, na verdade, são 50 milhões, 20 milhões de autônomos, mas você pega lá 85% desses que contribuem, na verdade, você está reduzindo de 8% para 7,5% a contribuição deles. Eles estão contribuindo menos. Estão contribuindo menos. E os outros, esses sim, os que têm uma aposentadoria generosa, e eu estou chamando a atenção claramente disso, o que era um sistema previdenciário que mantinha essas diferenças, essas desigualdades, que se tornaram privilégios face a quão baixo é o dos demais, na verdade, está assumindo um caráter regressivo. Está virando, quer dizer, a mesma justiça social que é feita no imposto de renda invadiu a Previdência brasileira, porque não é possível mais manter essa diferença tão grande. Então, é isso que isso está fazendo. Não tem esse ataque aos de baixo, tiraram 1 trilhão de baixo, não tem nada disso. É uma visão totalmente equivocada do que está acontecendo. Está acontecendo que você pegou 80% que são os de baixo, dizendo assim, ó, vocês contribuem menos um pouquinho. Agora, todos nós ficamos um pouco mais de tempo. E aí vem a segunda informação importante a respeito disso. Os mais pobres são justamente os que se aposentam hoje, mais tarde. As mulheres mais pobres estão se aposentando hoje com 61,5% no regime geral. Então, você passou para 62, você não atingiu. Você atingiu justamente a moça de classe média alta, de repente, que fez um concurso público novo, nunca ficou desempregada, contribuiu a vida inteira e se aposenta aos 55, aos 56. Essa vai ter que trabalhar mais 10 anos, mais 7 anos. E vai contribuir mais, com uma escala progressiva de recolhimento. Então, a minha leitura é completamente diferente do que eu ouvi.